Sacada de pai, seja bem-vindo à minha sacada. Sou o pai, estou aqui 4 horas da manhã, acordado. E estava aqui na minha sacada, o lugar que eu mais gosto de ficar na casa, o lugar onde eu respiro, onde eu penso, onde eu leio, onde eu oro. E eu estava aqui refletindo sobre as amizades dos meus filhos, como é importante a gente como pai pensar nisso. E eu estava aqui anotando, coloquei ali o meu filho para rotar, depois eu vim aqui anotar algumas coisas, queria só compartilhar aqui, deixar registrado, talvez te ajude a refletir sobre as amizades dos seus filhos, tá? Eu anotei aqui algumas coisas importantes para eu e você pensarmos sobre as amizades dos nossos filhos. Olha só, o livro de Provérbios, 2 capítulos são incríveis. O livro inteiro, gente, o livro de Provérbios é absolutamente sensacional, incrível. Tem 2 capítulos expressivos sobre essa questão das amizades, o 16 e o 17, todos, né? Mas o 16 e o 17 eu até anotei aqui uma coisa incrível, dá uma olhada. Tem um versículo que fala assim, ó: o tagarela, o que fala demais, estraga grandes amizades. Primeira característica da gente observar os amigos dos nossos filhos. Quem são os amigos que a gente pode pensar que são aconselháveis aos nossos filhos terem? Primeiro, eu quero te falar o que não é amigo do seu filho. Aquele que fala demais, aquele que é fofoqueiro, aquele que é difamador, fala mal dos outros, esse tipo de característica. Seu filho não deve ser esse filho e também não deve ter esse tipo de... Ele não deve ser esse amigo e não deve ter esse tipo de amigo. Então, assim, esse vídeo aqui eu queria que a gente, assim, né, pensasse assim, como a gente pode ensinar os nossos filhos a serem bons amigos e a terem bons amigos. Primeiro eles têm que ser, depois observar os que são de fato potenciais amigos deles, tá? Então eu vou ser bem breve aqui, quero falar as coisas pra gente pensar. Então, a primeira coisa, o tagarela, aquele que difama, aquele que fala mal, tá, das pessoas, esse provavelmente vai estragar algumas amizades, diz Provérbios, o livro que eu respeito muito. Vamos lá, segunda coisa que você deve ensinar para o seu filho é não ter desespero por amizade. Eu tô sem amigo, vou ficar doido aí, vou sair procurando amigos. Não, ensina ele a ter calma, tranquilidade, sabe por quê? Se ele ficar muito desesperado para ter amigo, pode ser que ele não encontre bons amigos assim, tá? Ele fique muito, como diz, carente de amizade, ele pode entrar em algumas furadas. Então eu vou te dar aqui algumas dicas que eu pensei e anotei aqui refletindo na sacada do pai. Quero te dar uma sacada na sacada do pai. Vamos lá. Um amigo que o seu filho não pode ser e nem pode ter é um amigo suga-suga. Amigo na verdade tem que ser aquele que oferece uma ajuda, oferece uma coisa, oferece uma oração, por que não? Oferece uma ligação, uma companhia. Mas não é aquele que só suga, cobra, você não me ligou, você não fez isso, você não faz assado. Esse tipo de amizade pesa nos ombros, tá? E te empurra para baixo, vai empurrar os seus filhos para baixo. E o seu filho não pode ser também esse tipo de amigo, beleza? Vamos lá. Outra coisa é o seguinte, tá? Se o seu filho tiver, por exemplo, você perguntar assim, filho, por que você é amigo de tal pessoa? Porque eu tenho pena, porque eu tenho dó, porque eu não sei o que, eu tô preso naquela amizade. Olha, deixa eu te falar, uma coisa é você ensinar o seu filho a poder ajudar alguém, a poder ser uma mão, ser um ombro numa determinada situação. Outra coisa é ser amigo desse tipo de gente, ele pode ajudar. Ele pode ser uma pessoa que vai ali socorrer alguém, mas isso não quer dizer que aquilo é uma amizade. Tá entendendo a diferença? É sutil, mas existe. Tá? A outra coisa são amizades interesseiras. Olha, gente, é normal seu filho ganhar um presente novo e você vê ele rodeado de amizades. Ensina para ele que talvez aquelas pessoas não sejam tão amigos assim. A Bíblia também diz lá em Provérbios, o provérbio de novo aqui, gente, o capítulo 19, no versículo 4, fala assim, as riquezas multiplicam os amigos, mas o pobre, o seu amigo, o deixa. Ensina isso para ele.
Falou, você vai ter muito amigo quando você tiver brinquedo novo, coisa nova, coisa para oferecer, mas os verdadeiros amigos não têm esse tipo de interesse, eles não têm essas intenções, não têm essas segundas intenções de ser amigo só quando o outro tem algo para oferecer. Tá entendendo aí? Então ele tem que ser esse tipo de amigo não interesseiro e também tem que observar se os amigos dele são esse tipo de pessoa ou não. Vamos lá. Você tem que esclarecer sobre empréstimos, apostas e juramentos. Eu estava pensando isso porque é o seguinte, olha, o que o seu filho não deve fazer quando ele tiver 18 anos, ele não pode fazer agora também com 8. Por exemplo, quando ele tiver lá seu carro, o carro dele, né? Ele vai trabalhar nisso aqui. Ele vai adquirir as coisas deles, eles vão adquirir as coisas deles. Ele não pode emprestar um carro para alguém, por exemplo, o único carro dele, não sei o quê, para qualquer pessoa. Ele também não pode agora emprestar qualquer tipo de brinquedo para qualquer pessoa. Uma coisa é melhor dar do que receber, tá? Mas isso é sutil. Por exemplo, tem pessoas que não merecem esse tipo de doação. Tá entendendo a diferença? Você vai fazer isso para realmente verdadeiros amigos, mas não para pessoas que você tem uma dúvida se essa pessoa é ou não confiante. Sim, é só uma luz aí para você pensar nesse tipo de coisa, tá? Então o treinamento dele agora, se ele cuida das coisas dele agora, ele vai cuidar das coisas dele depois. Vamos lá, outra coisa é o seguinte, observa se as companhias dos seus filhos, que tipo de moral, né? O tom moral das amizades. É muito melhor as crianças brincarem na sua casa do que não estarem por perto, porque você vai ver que tipo de amizade os seus filhos têm, tá? Se a boca dos meninos é suja, é cheia de palavrão, você pode inclusive ensinar os seus filhos a quando alguém xingar dentro de casa, você pedir para, olha, volta depois, então. A hora que você estiver com a boca mais tranquila aí, você pode ensinar seu filho a fazer isso, sabia? Tranquilamente. Então, por exemplo, e você vai poder observar com quem seu filho está andando. Provérbios também diz, gente, eu sou fascinado em Provérbios, fala sério, que livro é esse? Olha só, quem anda com sábio será sábio, quem anda com tolo será mau. No 13:20, Provérbios 13:20. Então é o seguinte, aquela velha coisa, né? Nós somos a mistura das 5 pessoas que a gente mais se relaciona, né? Você tem que ensinar isso pro seu filho. Se ele andar com pessoas sábias, ele vai se tornar sábio, mas se ele ficar andando com pessoas tolas, ele pode se tornar mau. Eu acredito piamente nisso. Se ele for para ser uma influência na pessoa, ele vai ser uma influência, mas não um amigo, tá? Amigo é diferente. Ele pode ser uma influência para pessoas que ainda não são sábias. Isso é show, mas ele tem ele tem um certo limite nesse relacionamento onde ele está sendo luz, tá? Entenda isso, a diferença é sutil. Vamos lá, rapidamente. O amigo bom é aquele que está presente em tempos difíceis. Então, seu filho está lá passando alguma dificuldade, alguma tristeza, você perceber que os amigos estão por perto para levantá-lo, esses são os verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos dão bons conselhos. Então você pensa, você ensina seu filho, olha, gente, eu me lembro uma vez que eu fui com um grupo de alunos meus, né, a gente foi passear no shopping, era da equipe de robótica, né, a gente sempre viaja junto e tal, e aí teve um aluno meu, aí a gente falou assim, não, vamos ali comprar um chocolatinho. Ele pegou uma nota de R$100, cara, ele falou assim, eu vou comprar chocolate para todo mundo. Alguns falaram, vai gastar os R$100 com a gente, não sei o quê. Aí eu percebi que teve um lá do grupo, é lógico que eu falei, né, depois eu não ia deixar ele fazer isso, mas teve um do grupo que falou assim, não, cara, não faz isso não, você vai gastar R$100 com chocolate, não faz isso não, vai lá e gasta R$10 só. Esse dinheiro seu pai te deu, cara, pra você fazer outras coisas. Não é pra você ficar gastando com balinha, com chocolate. Tá vendo? Isso você pode ensinar. O seu filho é sutil. Amigos dão bons conselhos. Esse tipo de conselho é um bom conselho, por exemplo, como gastar. Amigos bons encorajam na hora que precisa de
encorajar e desencorajam também na hora que precisa de desencorajar, ou seja, coisas que trazem risco para a saúde, amigos não vão deixar o outro entrar em furada. Esse tipo de ensinamento que você pode passar para o seu filho, ok? Então eu fechei, esse aqui talvez seja um primeiro vídeo de um papo desse, é muito legal, né, gente? Eu tô aqui na sacada, tendo algumas sacadas, e eu queria compartilhar, talvez pode te ajudar e a dar uma luz sobre as amizades dos seus filhos. Eu dou aula para 700 alunos por semana. Eu vejo um monte de crianças e adolescentes que não foram instruídos pelos pais a terem bons amigos, infelizmente, tá? Você vai ser diferente, você vai fazer diferente, você vai ensinar seus filhos a serem bons amigos e a terem bons amigos. Agora eu vou te dar a última sacada aqui da minha sacada. Sabe qual que é? Ensinar o seu filho a ser um bom amigo e a ter bons amigos vai estar treinando ele para o casamento. É isso mesmo, ele ser um bom companheiro e ter bons companheiros como amigos vai ensinar, por exemplo, o filho masculino, né, o filho homem, vai ensinar ele a ser um bom marido, um bom companheiro para a mulher dele no futuro e vice-versa, tá bom? Então é uma coisa sutil? Mas é muito importante ter amigos. E tem lacuna que só os amigos preenchem, tem coisa que só os pais preenchem, mas tem coisas nas vidas dos nossos filhos que somente as amizades deles vão preencher, ok? Fica aí, sacada de pai, direto da minha sacada. Um beijo no coração.